partir de agora, na Itaramã, Conexão Litoral. Entrevistas, comentários e debates para você ficar por dentro de tudo que acontece no litoral norte gaúcho. Conexão Litoral. Apresentação: Eloy Bracefim. Boa tarde, estamos iniciando o programa Conexão Litoral desta terça-feira. Hoje contamos aqui com a presença da doutora Anita Balardim, empresária, também do ramo comercial, empresarial, da Natuvest. Também Consolo Fest, né? Eu peço desculpa aí, porque para mim é um fato novo. Novo não é o nome e também o produto já tem tempo já. Mas para mim, a gente sempre vai aprendendo as coisas. E tem um convite especial, nosso parceiro de comunicação, de rádio, faz um programa conosco também, todos os sábados, debate, meu amigo Figueiró, Marcos Figueiró, que vai dentro desta área, também tem amplo conhecimento e vai conversar conosco, com a doutora Anita. Bom dia, ou boa tarde, doutora. Bom dia, né, para quem não almoçou, e boa tarde para quem já almoçou. Tá certo. Marcos. Bom dia, então, ouvintes da Rádio Itaramã. Bom dia, Ceci, bonita. Bom dia, doutora Anita Balardim. Que prazer revê-la. Fazia tempo que a gente não se encontrava. É mesmo. A última vez a gente se encontrou num consultório. Eu como analista, sendo analisado, e ela como minha psicóloga. E hoje a gente vem aqui conversar, então, sobre produtos sustentáveis. Sabemos que ela tem uma loja aqui na cidade, aqui no litoral, né, que é a Natuvest, que está ali no Imbé, né? Então a gente está muito contente, né, de saber que pessoas como tu, Anita, se preocupam com a natureza. Enquanto a gente bota tanta coisa fora, bota tanta coisa nas ruas, né, se assim, as pessoas não têm o cuidado em guardar as coisas, em reaproveitar, a gente vê uma Anita, né, de psicóloga, uma empresária, se preocupando com isso. Bom dia, então. Bom dia, Marcos. Eu agradeço muito o convite, né? Uma oportunidade bem bacana de poder falar um pouquinho sobre esse negócio, né? Que é novo no litoral. Por Sim. isso mesmo, né, assim, que não é algo que as pessoas saibam, né? Que é normal Isso.
embora o nome Natuvest, né, diga alguma coisa, mas a gente não consegue explicar tudo através do nome. Certo. Então, há um bom tempo, desde criança, na verdade, eu sempre gostei desse assunto, né? Sempre me preocupei com a natureza. Fui criada, né, em meio a bicho, a plantas, sempre conectada com esse mundo verde. E ao longo da minha vida, sempre me importei muito em ver as pessoas colocando lixo nas ruas, em talvez não reaproveitando as coisas, né? E quis transformar esse meu jeito de ser num negócio. Além da minha profissão, né, de psicóloga, esse outro negócio que tem a ver com oferecer para as pessoas um produto, né, de vestir e de usar, né? Que esse produto seja sustentável, que ele seja menos poluente no nosso planeta, né? Então, hoje a gente pode conversar um pouquinho o que é isso, né? O que é sustentabilidade, como é que a gente encontra isso, como é que a gente sabe se o produto é sustentável ou não, né? Ao longo desse tempo Exatamente. eu fui estudando e fui me aprimorando a respeito desses tópicos, né? E esse, no caso, esse produto, ele é feito da origem ou ele é recuperado? Então, vou explicar agora. Existem duas possibilidades. Ou a gente consome um produto que ele é de reciclagem, que ele é oriundo de uma produção que antes era algo diferente, como, por exemplo, as garrafas PETs, que se transformam em tecido, se transformam em poliéster e viram roupas. Ou a gente procura tecidos mais orgânicos, mais naturais, que no processo de fabricação, além de provocar menos poluição no processo de produção, né, porque não envolve petróleo, não envolve química, a durabilidade desses produtos naturais é maior. Então, uma primeira questão a ser tratada é, bom, isso que eu vou comprar, isso que eu vou escolher, ele é mais natural, são fios mais orgânicos, né? Ou ele é oriundo de algo reciclado. Hoje, para vocês terem ideia, 36% do poliéster mundial é feito de garrafa PET. É um polímero que se transforma em tecido, né? Misturado com um pouquinho de algodão ou com elastano, ele vira um tecido. Hoje, o que a gente usa, a maioria do que vocês estão usando, né? E eu, inclusive, uma das minhas peças tem acrílico, ela é originária do petróleo. Então, assim, algo que as pessoas não sabem é que a indústria têxtil, né, as roupas que a gente usa, corresponde ao segundo maior poluente, a indústria, né, a segunda indústria que mais polui no mundo. Isso é um dado bem significativo que faz a gente pensar sobre as nossas escolhas, né? E a forma de confecção é a mesma com os fios? Como é que funciona? que funciona? Vou falar um pouquinho do que eu sei. Assim, eu visitei fábricas, né, que usa esse tecido reciclado, por exemplo. Vou usar o exemplo da garrafa PET, né, que é o poliéster. A gente precisa de 5 ou 6 garrafas PETs para produzir uma camiseta tamanho GG, né? A quantidade que sai do lixo, né, para se transformar num tecido. Mas é claro que para esse polímero que é uma garrafa se transformar num tecido, ele vai passar por um processo de aquecimento, de moagem, né? Ele se transforma em um pó e depois, misturado com outras fibras, ele vira um fio. Esse fio é tecido novamente. Uma característica bem diferente, assim, Marcos, de um poliéster reciclado é que fica uma peça que não é lisa, né? Ela vai ficar tipo uns rajadinhos, né, no tecido. É uma malha que não é pela cor do PET, não é isso, mas em si, pelo processo, ela não vai conseguir ficar idêntica, né? Mas o custo, né, de tu tirar esse produto, higienizar, né, é um pouquinho mais alto do que pegar o petróleo virgem, né, e transformar ele num poliéster. Então, mas com o aumento, né, desse reaproveitamento, os custos têm baixado. Então, hoje, praticamente se equipara, né, a diferença é muito pequena. De uma camiseta, por exemplo,
que foi feita de matéria-prima virgem para uma camiseta oriunda de garrafa PET. Né? O custo a diferença é pequena. E tem muitas lojas, tipo a Natuvest, espalhadas pelo litoral, pelo estado do Rio Grande do Sul, ou são poucas lojas que trabalham com essa linha sustentável? A loja Natuvest é única aqui no litoral, mas no Brasil, no mundo, se tem empresas que trabalham com essa ótica, né, de produto sustentável. Essa empresa, Energia Natural, que é a fábrica que trabalha só com esse tecido, né, é a minha marca-chefe, né? Então, eles estão em aeroportos, né, exportam muito para todo o mundo, né, os produtos deles. Eles estão presentes em 27 aeroportos no Brasil, né, com lojas pequenas, né, eles vendem camiseta. E até assim, a característica desses produtos é trazer muito a flora, a fauna brasileira, justamente para fazer essa alusão, né, um link daquilo que a gente está defendendo, né, tirando sujeira aí do mundo, transformando em peças coloridas, né, transformando numa arte que representa ali, tem pássaros, tem animais, tem plantas estampadas, né, nas roupas, são muito alegres. Justamente para esconder esse rajado do tecido, né, que fica... É bem interessante quem nunca viu ir lá conhecer, pegar o tecido, ver que não tem nenhuma diferença, né. O poliéster é um tecido que é muito comum, né, todo o nosso guarda-roupa, né, tanto masculino como feminino, porque ele amassa pouco, né, e ele seca rápido. Então, é um tecido altamente difundido. Para a vida prática que nós temos hoje em dia, esses tecidos são mais fáceis de serem manuseados, diferente de um algodão, que se tu lava, tu precisa passar, né? Então, é difícil viver sem o poliéster, né? Ah, que ruim, é um tecido que vem do petróleo. Realmente, né? Ele é um tecido sintético, ele não é um tecido natural. Mas, de todo mal, a gente está retirando esse lixo, que é através de garrafas, né? Que iriam para o oceano, iriam para aterros, né? E transformando esse material em roupa. Pois é isso que eu queria lhe perguntar. A garrafa PET, ela é nociva, no caso, ela não se diz, vai para aterro, ela não se destrói. Dura muito tempo. Muito tempo. Uhum. E, nesse caso, como ela é transformada para roupa, não existe uma ação que possa causar... Se ela não se destrói, ela é transformada em tecido. Transformada em tecido, ela não causa dano nenhum à saúde? Então, boa pergunta, assim, até existe, né, vários, talvez ecologistas, né, pessoas que trabalham com isso, né, biólogos que falam, sim, que pode ter algum tipo de risco. Mas o Ministério da Saúde fez análises, né, do tecido e a quantidade de... Eu não sei o termo utilizado, né, que seria um componente tóxico, né, que qualquer tecido pode ter, por causa da tinta ou por causa de outros componentes. Mas o Ministério da Saúde comprovou que o quanto que tem de polímero, né, não é considerado tóxico para o homem, né? Por isso que hoje em dia se estimula. Até 2017 era usado menos de 10%, né, das garrafas PETs do mundo para fabricação de tecido. E foi colocada uma meta, né? Vários órgãos relacionados à proteção ambiental colocaram uma meta de que os poliésteres deveriam vir, né, de reciclagem. E essa meta foi ultrapassada. Era para ficar em 20% até 2020 e o ano passado, em 2019, já estava em 36%. Ou seja, 36% de garrafas, né, consumidas no mundo já dão origem a tecido. E isso é uma notícia muito boa. É boa. A tua pergunta foi muito legal, porque assim, a gente ainda não se livra da garrafa, né? Exatamente. Enquanto a gente não se livrar do consumo de plástico, que vai ser longo esse caminho,
a gente precisa fazer um bom uso do que sobra dele. Né? Mas é claro que, na minha opinião pessoal, assim, do que eu tenho visto, se a gente puder escolher por tecidos naturais, duráveis, né? É melhor, ainda é melhor que um tecido poliéster. Certo. Porque o poliéster tem mais durabilidade. Menos durabilidade. Isso, menos durabilidade. E o algodão, o linho, são tecidos naturais, dura uma vida inteira. Enquanto que o de plástico, que é transformado também em produto de roupa, ele tem mais durabilidade porque tem o produto do plástico. Na verdade, assim, o poliéster, ele é um tecido que, bem cuidado, né? Ele vai durar muito tempo. Sim. Mas a questão é que ele faz bolinhas, né? Como qualquer outro tecido, né? Exatamente. Poliéster, ele vai fazer bolinhas. E aí, assim, essa durabilidade que eu me refiro dos tecidos naturais é justamente um tecido que é atemporal, né? Um tecido que não cai de moda, né? A pessoa vai fazer, às vezes, até um uso por gerações, né? Ela vai passar aquela roupa para um familiar ou para alguém e aquela roupa vai continuar sendo útil para alguém, né? E uma pergunta, não sei se você está o termo da palavra, no mundo fashion. Fashion. Né? Uhum. Nesse mundo é bastante disputado, é bastante divulgado, ou equilibra? Ou nesse mundo o estilo, a roupa, não é identificado o produto? Na verdade, assim, a gente tem dois termos, né? O fast fashion, que significa a rapidez da moda, né? E o slow fashion, que é a moda lenta, né? O fast fashion, ele coloca lançamentos, ele coloca a moda como, isso está na moda, isso não está na moda. Ele dita, na verdade, que o consumo seja maior. Ele explora que as pessoas consumam muito. Então, as roupas são baratas, né? Baratas para durar muito pouco tempo. Certo. E até tem um filme, um documentário muito legal, um documentário canadense que eu indico que as pessoas vejam. Ele é de 2015, ele se chama The True Cost, que é, em português, o verdadeiro custo por trás dessa indústria da moda. Porque a gente tem aí países como a Índia, a China, que são produtores muito grandes, né, de vestuário, onde a gente tem toneladas de roupas sendo jogadas, né? São lixos muito grandes, né? E até, assim, a questão da mão de obra que é explorada em cima, né? Tem mulheres que ganham $2 por dia, para produzir muita coisa, não conseguem alimentar a sua família, nem com um trabalho árduo desses. Então, por trás desse consumo fashionista, que é o que está na moda, o que não está na moda, usar uma roupa por dia, descartar, né, rapidamente as coisas, está, né, um trabalho desumano, está lixo, né? Enfim, tem uma série de efeitos, né, sociais e ecológicos danosos. Então, esse assunto, ele não é um assunto superficial, né? Claro que, economicamente, gira muito dinheiro em torno disso, porque muitas empresas, né, querem que a gente consuma muito, né? Mas essa cor já não é mais, né? Mas esse modelinho já não serve mais. Por quê? Justamente aquela, né, aquele convite a consumir mais. E o slow fashion, que é o oposto disso, o que ele propõe? Ele propõe que tu dê valor àquela peça, que tu escolha aquela peça com muito cuidado e que tu vai ter bem pouco dela. Teu guarda-roupa vai ser bem menor do que, né, sendo fast fashion. O slow fashion, tu tem menos peças, mas peças de qualidade e coisas que provavelmente envolvem coisas mais orgânicas, mais naturais, né? Essa bolsa que eu vim, né? Ela é uma bolsa feita de fio de malharia e esse fio iria para o lixo. É um resto de fio, sobrou retalhinhos e foi construído um fio
e foi fabricado manualmente uma bolsa. Essa bolsa, ela é lavável, ela não desbota, eu vou cuidar dela, né? Ela já tem 2 anos e meio, provavelmente ela vai durar 10. Né? E tá perfeita, nova. Ela tá perfeita, nova, né? Da artesã. 2 anos. E é daqui? É daqui. As pessoas são daqui. Isso mesmo. Então, bem legal essa tua pergunta, né, Marcos? A Natuvest, ela propõe isso. A gente contrata, né? Chama o serviço de pessoas locais, né? Artesãs locais, que possam mostrar que a gente tira, né, do lixo, não é lixo basicamente, mas esse é um fio que é comprado, né, sustentável, porque ele tem esse selo, né, sustentável, e produzido uma peça linda, durável como essa. Essa é a Giza Trens, né? E a gente tem aí joias, né, que são feitas pela Carolina Vasconcelos, né? Eu ia comentar, a Carolina Vasconcelos, ela é uma designer de joias, né? Isso mesmo. E ela é aqui da nossa cidade, né? Isso. E ela tá, inclusive, tem peças delas vendidas pro mundo todo, aí ela manda para outros lugares. Manda. Né? E eu, inclusive, uma vez eu comprei para uma namorada minha um colar todo feito de pedra. Ele é feito à mão, inclusive, as pedras lindas, né? Isso. Ele é tipo um crochê, um crochê, né? exatamente. Um crochê. E eu sei que ela, se não me engano, ela disponibiliza na tua loja, Isso né? mesmo. Então, as peças da Giz e da Carolina Vasconcelos estão na Natuvest, justamente porque a gente tem esse conceito, né, de valorizar a comunidade local, de trazer aquilo que é feito à mão, né? A Carolina, ela usa 8 fios, que são microfios, que é dourado ou prateado, para imitar o ouro ou a prata. E eles são tecidos, né, meticulosamente junto com pedras naturais. Ela usa cascalho, que é o que sobra, né, enfim, indústrias, né, até obras, né, que originam cascalho, restos de pedras naturais, para formar essas peças que são muito delicadas, muito bonitas. E são peças que duram também uma vida toda, né? Então, diferente, por exemplo, de tu comprar um acessório metálico, né, que daqui a pouco passa por banho químico, né, que polui rio, enfim, que vai no nosso clima que durar meses e vai oxidar, né, e vai ir para o lixo. Então, todo esse questionamento, né, que nós consumidores temos que fazer ao escolher um produto para vestir, né? Mas peraí, quem que eu ajudo, né? Eu ajudo quem comprando isso, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, né? E esse tipo de vestuário, doutora, ele é mais elitizado, menos elitizado, e o custo comparativo com outro produto? Ele é mais caro, né, sim. Porque, claro, a durabilidade dele justamente faz com que ele tenha um custo maior. Né? Isso. E não só a durabilidade, mas a forma de produção dele, né? Tem peças que são feitas com detalhes à mão, né? Para o produto durar, para o produto ser bom, ele leva mais investimento, né? Claro. E mais tempo. Então, é uma troca, né? No fundo, a pessoa que muda um pouco o seu estilo, ela vai gastar a mesma coisa, porque ela não vai precisar ter tanto. Ela não vai necessitar ter tantas peças, porque ela tem peças de qualidade. No ano seguinte, ela ainda vai ter várias, né? Do ano anterior, né? Ela não vai descartar essas que ela adquiriu, né, naquele ano. Existe algum... Para o nosso ouvinte, por exemplo, e o consumidor... Ele tem que ter um cuidado muito grande com essas peças. Existe algum selo? Se não me engano, ele tem um selo Procel, né? Então, que cada produto recebe um selo desse produto sustentável. Como é que funciona? Sim, existe um selo eco-friendly, né? Que é um selo ecológico, que, na verdade, existem órgãos, né, do Brasil e do mundo que atestam se aquele produto ele tem esses padrões de sustentabilidade, que envolve como eu exploro a minha mão de obra, se eu valorizo a minha mão de obra, se quando eu te emprego para produzir a minha camiseta, eu sou um empresário que paga corretamente impostos e eu exijo horas de trabalho, né, saudáveis para aquela pessoa. Esse é um ponto. O outro ponto é o quanto essa empresa gera de poluentes em termos de tinta,
né, para os rios, ou a própria o processo de caloria, né, que é o consumo exagerado de energia daquela fabricação. Então, envolve tudo isso. E também essa questão de fazer uma peça que meses depois é descartável, né? Então, isso também é uma responsabilidade da fábrica. Esse selo, ele envolve tudo isso. Como eu me insiro no mundo, na comunidade, e que produto eu gero para o planeta. É mais ou menos isso que engloba. Então, é mais do que, né, o que a gente enxerga, né? Tem muita coisa por trás. A roupa, o vestuário, ele tem rotatividade muito grande, porque está sempre inovando e surgindo novos modelos, tendências. Aí eu lhe pergunto o seguinte, quando eu nunca vi, estou lhe fazendo a pergunta para também ser sabedor, eu vou comprar uma roupa, no pedido que eu vou comprar, eu pergunto se... Eu nunca fiz essa pergunta. Pergunta se não se pergunta. Sim, pode perguntar. Até Sim, mas as pessoas usam isso comumente ou vai e olha a roupa, acha bonita, compra? Não quer saber? Ótima pergunta aí. Realmente, assim, as pessoas não costumam, né, perguntar. Não é comum. Né? Porque não existe essa mentalidade, né? Isso que a gente está conversando aqui não é conversado nas escolas, não é conversado, a gente não tem essa educação, né? Porque, claro, tem acontecido muito rápido, né? Essa expansão da indústria e a moda em si, né? A gente vê só a parte bonita, até por isso que eu sugeri o filme, porque ele mostra o que está por trás mesmo, né? A gente começa a criar um nível de consciência maior quando percebe que realmente não é só aquela roupa ali. O consumidor, ele não tem acesso a esses conhecimentos e ele compra pela beleza, né? Mas muitas vezes ele é enganado, porque ele leva para casa um produto que é bonito, ok, mas que não vai durar, né? E que por trás tem uma mão de obra escrava. Já pensou? Eu não sei vocês, assim, como vocês se sentiriam, mas vocês conseguiriam usar uma blusa que por trás esteve uma mulher que estava com fome trabalhando? É muito difícil isso, né? Ou que ela se esmerou muito para trabalhar e fazer aquela peça, ela não conseguiu alimentar os filhos dela, né? É muito, muito complicado, assim. A gente também assume uma responsabilidade enquanto consumidor, né? Que é uma responsabilidade, assim, isolada, né? A gente não tem acesso a essas informações. Mas a minha proposta, enquanto empresária da Natuvest, é justamente colocar essa semente, né? Fazer as pessoas refletirem, né? Eu quero fazer com que a minha filha se desenvolva num planeta melhor, né? Que ela tenha consciência do consumo dela e espero que os meus amigos, os meus familiares também façam isso. É diferente de tu entrar numa loja de vestuário qualquer, que tu não, como eu entendi a pergunta do Cecim, que seria um questionamento, por exemplo, se tu entra numa loja qualquer e tu pergunta: moça, essa peça, ela tem produto sustentável, coisa, né? É diferente de quem visita a Natuvest, porque lá não tem essa pergunta, não vai acontecer e não vai existir essa pergunta, porque a loja em si, ela só tem roupa sustentável, né? Então, por isso que é diferente de tu, que é o que está se vendendo, é um produto diferenciado, obviamente com preço diferenciado, porque os produtos são feitos manualmente. Alguns sim. Alguns, né? Não são aquela forma em série, né? Como faz as grandes indústrias, né? É isso? Isso mesmo. E a Natuvest, são produtos também que se prima pelo trabalho do artesanato local, não também. É? Né? Tipo essa bolsa que a Anitta está usando, conduzindo ela aqui, que é um produto natural, um produto feito por um artesão daqui, que é a Gisela Trenz, certo? Isso mesmo. Então, eu entendi a pergunta assim. Então, e é difícil mesmo assim. Eu sou um que eu vou numa loja, eu não quero saber quem fabricou e o que não fabricou. E de repente eu estou usando esse casaquinho aqui, eu não sei quanto sofrimento tem por trás dele, quanta dor tem por trás dele, né? E eu acho que por isso que eu achei importante essa entrevista da Anitta Cecim, olha só, da Anitta Barladin aqui na Itaramã, porque
para trazer uma coisa diferenciada para o nosso ouvinte. Porque nós estamos, Anita, saindo de um mundo... A impressão que eu tenho é que a gente acordou num mundo que não é o nosso. A gente simplesmente abriu os olhos e nós temos que usar máscara, nós temos que usar álcool gel, nós temos que ter todo um cuidado. Então, acho que agora é mais do que nunca, nós devemos se preocupar, sim, com a nossa natureza. A palavra preservar está muito em voga, Exato, né? Exatamente. A empatia. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Cuidar do outro. Né? Então é muito importante essas informações que tu estás nos trazendo aqui sobre produtos sustentáveis. Eu confesso que eu tinha pouco conhecimento sobre isso. Claro que antes da entrevista eu fui ler alguma coisinha para mim não vir aqui falar besteira e falar bobagem, né? Mas a gente, né, assim, a gente tem curiosidade de ver para que caminho está indo. Por exemplo, assim como no supermercado é obrigado a botar a etiqueta do produto, qual é o produto e também quanto custa, poderia também ter nessa roupa sustentável, ter também uma etiqueta. Etiqueta de um tipo e do outro tipo, para identificar aqui o comprador quer. Tem preferência. E a divulgação também maior para poder haver a concorrência com outro tipo de... O selo existe em empresas que realmente tem tudo isso que eu falei anteriormente, né, embutido no seu processo de produção, né? Pensar no que impactos vai ter fora, como trata seu colaborador, né? E a nível de poluentes, o que produz nesse processo. Mas a população em geral, ela pode começar a avaliar melhor o que ela compra, né? Até considerando embalagem, por exemplo, né? Por exemplo, na Natuvest, a gente tem as embalagens que são reaproveitáveis. São panos, né? São bolsinhas de pano que vão ser usadas para guardar calçado, vão ser usadas para levar numa viagem alguma coisa separada. Ela vai durar muitos anos, é uma sacola de algodão, né? Sim. Então, diferente de um plástico que eu poderia, de novo, colocar, né, como um lixo, ou uma sacola de papelão, né, que pouco vai durar. Então, todos esses pequenos detalhes, na hora de eu consumir, fazem com que eu exija daquele empresário que tem um comércio a mudar, né? Às vezes ele pode devagarinho, né, começar a se tornar mais consciente. Bom, mas por que eu vou usar uma sacola plástica se o meu consumidor está pedindo outra coisa? Ele não quer mais sujar o planeta, né? Então, eu estou começando com isso, a Natuvest é pioneira, né, no litoral, e espero que eu possa servir até de inspiração para outros empresários, né, adquirirem esse modelo de negócio. E o convite é para as pessoas conhecerem mesmo, né, descobrir como é que pode, né, ser o seu consumo. Eu se sou empresário e tenho produto da Natuvest, eu faria questão como empresário, como fabricante, de colocar a etiqueta e divulgar que o meu produto tem mais durabilidade que o outro, sem desfazer o outro. Sim. Mas o meu tem mais porque o meu é na base de plástico, né? Sim. E tem mais segurança e mais durabilidade. Não sei se isso pode, mas é uma tese. O selo, né, assim, ele só é permitido baseado numa legislação, né, de produção. Então, isso já acontece. Só que no Brasil a gente não tem muitos. Por exemplo, eu que abri um negócio onde só entra produto sustentável, eu tenho muita dificuldade de conseguir, né, roupas que sejam 100% sustentáveis. Sim. Então, eu basicamente trabalho com 2 marcas de roupa e mais 3 de acessórios. São poucas oportunidades, porque não tem, né? Não tem no Brasil. Tem outras fora do Brasil, né? Mas para importar seria mais difícil. Então, assim, existem outras marcas de calçado que são veganos ou sustentáveis, né? Que são feitos de restos, né? A borracha é feita de pneu, a própria cobertura do calçado é feita de restos de tecido, né, de outras fábricas, ou seja, tem, para tudo existe, né, por exemplo,
Se eu não quero usar um shampoo, se todo mês a minha família consome 1 vidro de shampoo, e esse plástico, né, que é o recipiente, ele vai ser descartado. Mas me dói muito, né? E não sei vocês, mas Sim. É lixo, né, que a gente produz. Existe uma opção? Sim, existe o shampoo em barra, né? Que ele não tem, né, embalagem nenhuma, ele vai ter um papel ao redor dele, né? Mas entre um pedacinho de papel e um pote que vai muito polímero, que vai muito petróleo, né? O que eu posso escolher? Então, em todos os nossos consumos, né? Nós estávamos conversando, eu e o Marcos, antes, de pegar comida, né? De buscar comida. Então, se eu sei que eu tenho um hábito de buscar comida e todo tal dia da semana eu busco comida, por que esperar, né, trazer a embalagem desse restaurante? Eu posso levar uma embalagem de vidro e aquela embalagem que iria no lixo, iria fora, né, eu não precisar usar. Ou ele estava me contando que ele recicla isso. Eu sou um catador de lixo. Não, mas muito legal a tua atitude. Mas é um hábito, eu não consigo ver caixas de ovos indo pelo lixo. Essas embalagens que eu busco, meu sushi, que eu recebo comida todos os dias do restaurante, quando eu não vou no restaurante, eu tenho o hábito de tirar ela ali, eu lavo com bastante detergente e depois eu ainda passo álcool e guardo, porque eu destino para alguém vai usar isso aí. Né? Então eu sempre dou para alguém que utiliza para botar outros tipos de alimentos que não sejam, né, que venham sofrer alguma interferência com aquilo lá, né? Então eu dou, eu procuro fazer isso aí. E eu me preocupo muito, realmente, assim, ó, com essas coisas. O meu filho que me diz assim, pai, tu tem que se desapegar um pouco dessas coisas. Eu digo, meu filho, eu não consigo ver isso indo pro lixo. Meu pai tinha um costume de guardar muita coisa num galpão, que quando ele faleceu, nós tivemos que chamar um caminhão para levar tudo aquilo que ele tinha guardado. Restos de ferro, restos disso. E eu sempre coloquei isso para ele, assim, eu acho que eu sou assim também, eu tenho que aprender a nossa geração aprendeu a dar valor, né, para essas coisas, né? Então, o descarte. Existe um termo, né, que se usa, que é 3 R's, para a gente poder lembrar, né, na hora de consumir. Se a gente lembrar desses 3 R's, a gente faz um grande avanço no nosso consumo para ele ser mais sustentável. Vou até anotar os 3 R's. Um é reduzir, né? Reduzir. O R de reduzir, ou seja, comprar menos, mas com mais qualidade. Né? Saber o que comprar. O outro é reutilizar, que é isso que a gente estava falando aí. Bom, de um pote, né, de sorvete, ele ser armazenado comigo. Quem é que não guardou feijão em pote de sorvete, né? Ou que não deu para o vizinho alguma coisa especial. Quem é que não reaproveita o pote de sorvete? É uma bobagem botar pote de sorvete no lixo, né? Não boto. É um desperdício. E fora outras coisas, caixa de ovo. Por que não levar para um produtor, né, guardar? Por que botar no lixo? Eu levo na feira. Exato. E a outra palavra é reciclar, né? Bom, quando eu usei tudo que podia usar, né? O que eu posso fazer com isso aqui, né? Será que eu posso guardar lápis nessa caixa de sorvete, nesse pote de sorvete, né? Será que eu posso fazer um brinquedo, né? Então, um tamborzinho? Então eu vou te dizer uma coisa, Anitta, eu aproveito o resto de tecido. Sabe aquelas caixinhas de bombom que a gente compra no mercado? Sim. Eu colo o tecido em volta da caixinha, recorto a tampa para botar ela, para guardar algumas coisinhas dentro de gavetas. Meia. Sim, olha aí, ó. Isso é reciclagem. Claro. É uma coisa assim, ó, uma vez a gente, quando consultando, a gente falou sobre seus estoques. Né? Eu tenho esse estoque. Mas que gera organização na tua casa, né? Exato, porque não é uma coisa que vai... O volume de lixo que a gente produz é muito grande, né? Se a gente for mensurar isso no mês... Acho que as pessoas nunca foram, acho que num depósito de lixo para ver a quantidade de coisas lá, né? É terrível, né? Então, esses 3 R's, eles são bem legais, assim, pra gente pensar, né? Antes de consumir algo, como é que eu posso, né, mudar, né? Como é que eu vou comprar menos, mas vou comprar com qualidade. Já é uma grande coisa. Vou reutilizar isso, né? Vou reciclar também. E no caso do produto autossustentável e o produto de algodão e se ele a pessoa tem conhecimento, é claro que vai vender mais aquele que tem mais durabilidade do que aquele que tem menos durabilidade. Sim. Porque o que a gente quer é comprar mais
com durabilidade que menos. É uma competição, né? Exato. Me chamou a atenção uma coisa que tu falaste aí, o shampoo em barra. Como é que é o processamento? Como é que ele se processa depois para tu usa ele como se fosse um sabonete, Isso, daí? exatamente. Eu achava que fazia um processo Diluía? diluía Não, ele é usado... para botar num pote. É só concentração de líquido. Isso tem né? na Tuvest também. Não uso produto de beleza nesse sentido, né? Cosméticos eu ainda não Mas trabalho. existem empresas vendendo? Sim. Tem empresas, N empresas, né? Com compra online de produtos que são veganos ou naturais, 100% naturais, né? Que não usam, por exemplo, metais pesados na fabricação, né? Que é importante também, né? Um produto, roupa, que é bastante discutido, eu não sou contra, tá? Eu quero deixar claro que eu tenho jeans. É o jeans. O jeans, ele usa 10 mil litros de água, uma peça, no processo de fabricação. Então, assim, com isso que eu tô dizendo, não tô querendo dizer que, não use jeans. Sim. Né? O jeans é uma peça clássica, né? Quem não tem, né? Ele é importante, né? No nosso dia a dia, é uma peça prática. Mas, quando eu for comprar um jeans, eu preciso pensar. Esse jeans, ele vai ser para quanto tempo? Já que ele consumiu 10 mil litros de água. Será que eu preciso comprar uma calça jeans só porque está na moda e no ano seguinte ela não ser mais viável, né? Então, assim, tudo isso tem que ser questionado, né? O contrário, por exemplo, de um algodão que não se usa, né? Não se usa água, né? Se usa alguma coisa num processo de tingimento e ainda dá para escolher tinta à base d'água, né? Que não polui, né? Então, tudo isso envolve conhecer, ler etiqueta, entrar nos sites das fábricas, conhecer como é que é os sites, né? Se assim, tu perguntou como é que eu sei, né, que a empresa é sustentável ou não. Os sites divulgam isso. Se eu entro numa marca, eu tenho lá uma explicação, né? Eu conheço um pouco da história da empresa. Isso também é legal, né, de fazer. Eu costumo usar tal marca. Bom, deixa eu dar uma olhada, né? O que está por trás dessa marca, né? Como é que é esse processo. Aí eu vou ver ali que é, né, feito por indianos, né? E tem uma história bem difícil por trás, né? Uma produção em massa e tal. Opa, peraí, né? Será que é viável continuar consumindo isso? Porque eu estimulo, no momento que eu compro, eu continuo estimulando essa cadeia, né? Produtiva para que se perpetue coisas que são negativas para o nosso planeta e para o homem em si. Né? O interessante, Anita, que alguns jovens já estão partindo para esse lado da natureza, das coisas naturais. O meu filho, ele tem um site que é o CoStar, e ele fabrica incensos naturais. Olha aí. Com ervas. Ele amarra um barbantinho lá nas ervas e para as pessoas, porque eles entendem que esses incensos que a gente compra aí, eles são químicos, cancerígenos. Claro. Então ele utiliza os incensos, ele fabrica os incensos naturais e distribui pela essa CoStar dele. E também mais as essências que ele faz, né? Umas essências com vaporizador para pessoas, vaporizador para odorizar o ambiente, coisa assim, também feito de ervas. Dentro do vidro tá as ervas ali. Então a gente vê que tem muita gente já partindo para esse lado dos produtos sustentáveis, utilizando, né? E por isso que me chamou a atenção essa tua loja aí. Né? E aí a pergunta, mas lá na Natuvest só tem produtos sustentáveis? Só. Eu tenho esse cuidado, né? Eu recebi muitos representantes, né? Anita, vamos colocar tal produto, vende tal. Olha, tu tem como garantir que isso é sustentável? Não. Então, né? A filosofia da loja é essa, né? Por exemplo, as malhas que eu busquei também são, né, sustentáveis. Ou ela tem um processo de reutilização do fio, né, de restos de fio, ou o processo é tão durável, né? É uma fibra, uma linha junta, ela é grudadinha um fio no outro, que isso dificilmente vai embolar, dificilmente vai danificar. Então, tudo que eu coloco lá para vender, realmente tem essa garantia de ser sustentável, né? Essa é a filosofia do negócio. E a procura, no caso, doutora, mais ou menos compete com
no caso do algodão? Ou de outro? Eu tenho lá peças que são duas marcas, né? Assim, uma é esses produtos que são oriundos da garrafa PET, que é um fio reciclado, né? E tenho algodão, que é uma outra marca, que é a Reserva Natural, que eu trabalho com a linha pura, que é justamente esse tecido que eu estou usando aqui, né? É um linho, né? E tem calças de algodão, né? Blusas de algodão. Compete porque, assim, na verdade, tu compra para fins diferentes, né? O algodão, esses tecidos mais naturais, eles são mais confortáveis. O suor, né? A transpiração, ela funciona melhor com peças assim. Ao contrário de um tecido que é poliéster, que na verdade é mais fechado, né? O próprio plástico, vamos assim dizer, que não é sentido pelo corpo, mas ele não transpira como transpira um algodão. Então, se eu for falar em conforto, eu compraria só algodão. Algodão, linho, né? Tecidos mais naturais. Mas se eu for falar de praticidade, eu compraria poliéster reciclado. Por quê? Porque eu vou viajar, vou colocar na mala, não vai amassar, eu vou lavar em 3 horas, tá seco. É mais prático. Muito mais prático. Então, na Natuvest tem essas duas linhas, né? Que as duas são sustentáveis. Uma porque não polui, né? Que é os produtos naturais. E a outra é que retira, né, do lixo a garrafa PET e transforma em roupa, né? Então, na verdade, são duas abordagens aí. O custo dessas peças que são de reciclagem de PET são mais baratos, né? São camisetas, vestidos, né? Roupas que são bem leves e que o custo, né, é de R$80, R$70, R$80 a R$150, né? O algodão, doutor, é milenar, né? É milenar. E esse produto, no caso, descobriram O poliéster? Esse aproveitamento, ele tem de tempos para cá ou já tem? Sim, é de tempos para cá. O poliéster é um tecido antigo, né? Antigo, eu não sei precisar quanto, mas talvez, não sei se 100 anos, né? Não é muito antigo, mas essa transformação do poliéster, né, para um tecido que é oriundo de uma matéria-prima que foi antes uma garrafa PET, é recente. Isso não tá ainda. Talvez nem 15 anos, né? Então é novo. 20 anos. É novo, por isso, assim, é uma coisa que não é tão comum, mas tem se difundido muito. Como eu falei anteriormente, 36% já de garrafas já são transformadas em PET, em poliéster. Por que essas empresas, essas empresas tipo de refrigerante, de vinho, de cachaça, por que eu acho que elas deveriam começar a pensar mais no meio ambiente e nos supermercados ter lá tipo um barril que a pessoa vai com a sua garrafa de vidro. Já tem. Né? Já tem? Algumas sim, já fazem. Começou. Eu acho que é uma tendência, né? E voltar ao vidro, né? E voltar ao vidro. Porque outro dia a gente ouviu, até aqui na própria Itaramã, a gente ouviu uma entrevista no Conexão Litoral de um médico falando dos malefícios dos plásticos, né? E a gente toma muita água mineral, principalmente na garrafinha de plástico. Né? Eu procuro substituir, muitas vezes, por uma garrafa de vidro, mas é muito... A gente não consegue, né, Anitta? É complicado. Mas eu acho que eu deveria nos mercados terem. Chegar lá, eu quero 1 litro de Coca-Cola, vai lá e... Acho que é 2 vias, né, Marcos? A gente, como consumidor, passar a não adquirir mais, que isso é um recado que a gente manda para a indústria, né? No momento que eu nego aquele produto, a indústria ela precisa pensar numa outra forma de apresentar. E o caminho realmente é esse, da crítica, da gente, né, tu que é uma pessoa comunicadora, o Cecim, né, da gente informar o povo disso, né? Porque o que acontece... A massa, né, da população, ela vai aderir àquilo que é economicamente viável. E aí, um produto que é embalado, né, de maneira
custo baixo, ele vai adquirir aquele produto que é baixo, né? O PET veio com isso, né? Ele veio com isso, ele veio com o baixar custo, né? O acesso ao refrigerante, a água mineral, veio a partir do surgimento da PET. É acessível a todos, né? Pode ser embalado. O vidro, ele, claro, tem um processo de retornar, né, para a fábrica, higienizar. Eu não entendo bem disso, né? Eu não estudo sobre isso, mas, enfim, eu sei que é muito mais complicado esse retorno à fábrica para envasar novamente no mesmo recipiente, né? Mas tem uma tese que eu tenho minha. Eu prefiro pagar mais por um produto com mais durabilidade do que o pagamento por um produto quase descartável. Então, o senhor é um cliente Natuvest. O senhor vai ter que ir lá. Exatamente. Exatamente. Sabes que a Itaramã, ela está cada vez mais trazendo sistemas novos para a rádio, trazendo para levar. Porque até ontem, até agora há pouco, muita pouca gente sabia até da Natuvest, que a gente daqui um pouquinho vai dizer onde ela está localizada, até para o nosso ouvinte saber, para procurar, né? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Mas quero só concluir. Esse é um dos objetivos da Itaramã, um dos programas de grande audiência, que é o Conexão Litoral, que vai de segunda a sexta, que é trazer assuntos novos, palpitantes, e também, se de repente, começar a se desenvolver uma parceria entre as rádios e essas empresas, porque até tem um programa, se não me engano, eu tenho ainda na Itaramã, que é a Alô Gerente, que o gerente vai até a loja e de lá ele fica divulgando o produto que está sendo mais vendido, os lançamentos. E isso aí é uma forma de divulgar o produto também. Claro. Né? Também. É um produto que a Itaramã tem. Mas a minha pergunta é, essas pessoas, Anita, que fabricam, que trabalham com produtos artesanais, feitos exclusivamente de natural, como é que elas fazem se elas quiserem expor ou vender seu produto lá na Natuvest? Elas podem me procurar, né? A gente já tem algumas artesãs, como eu falei, né? De bolsa, de acessórios, mas eu tô sempre conhecendo pessoas novas, né? E se tiver essa característica do produto ser sustentável, por que não, né? A Natuvest ser uma porta de entrada ou uma loja, né? Que a pessoa possa expor o que ela produz. Né? Sendo dentro das características da empresa, né? Estou aberta a receber essas pessoas. Aqui é a sua loja, que é só a senhora que tem? Sim, é uma loja no Imbé, na Avenida Paraguaçu, junto ao Posto Jã. Fica em 2 containers. Isso também, né? Foi pensado. Isso. De tirar, né? Uma lata, né? Que antes cruzava oceanos aí para se transformar numa loja. Então, é bem interessante. Já começa, né, a loja mostrando isso. E lá, assim, Marcos, a gente ensina as pessoas também a pegar uma peça e a usar de várias maneiras. Porque isso também é uma coisa, né? Como é que eu posso ser sustentável? Bom, é saber usufruir daquilo que tu tá levando para casa de muitas formas. É fazer aquilo render. Então, aquilo que tu pagou talvez um pouquinho a mais do que, né, qualquer peça por aí, ela vai ter um significado muito interessante porque ela vai levar versatilidade, durabilidade, né? É diferente esse conceito, né? Então, a loja propõe isso. Sabe que isso é muito importante, essa informação, porque muitas vezes a gente tem alguma coisa, um produto em casa e não sabe utilizar. Por exemplo, uma panela. Por que a panela tem um orifício ali? É para segurar a colher. Ninguém nos explica que aquele orifício é para botar o cabo da colher ali, né? Aquelas caixas de suco. Ninguém explica por que aquele orifício fica um pouquinho mais fora do canto, para não ficar pingando. Tem uma forma de... Essa eu não sabia, Marcos. Coisas que as pessoas não explicam. É verdade. Tu pega, porque tem uma forma de tu virar o suco, de forma que ele não vire na mesa, ou não vire, não escorra pelos cantos, e não se contamine com a saída do objeto. É o saber como usar. Exato, e é pouco isso aí é muito importante que tu falou, de explicar, de ensinar para as pessoas como é que funciona.
que aquela blusa ou aquele lenço, ele pode ser usado de várias formas. A gente até propõe no nosso Instagram ali algumas formas, né? Por exemplo, uma peça ser transformada em 3, né? Ela pode servir para ir para a praia, ela pode servir para ir para uma danceteria, ela pode servir para ir para o trabalho, né? Formar diferentes looks, né? Ou formas de usar, propostas diferentes. E tu pagou uma vez só, né? E aquilo vai durar muitos anos. É importantíssimo, quero cumprimentá-la para a senhora ter escolhido essa linha de vestuário, de roupa, e também, além de ter escolhido, ter aqui na nossa região. Obrigada, a Ceci. loja. Quero cumprimentá-la, desejar que a senhora tenha sucesso. E eu vou entrar nessa linha também. Então tá, será bem-vindo. Eu vi que a Anitta trouxe alguns apontamentos. Alguma coisa que os entrevistadores aí não te perguntou e que tu queiras falar e aproveitar, que nós temos aqui mais uns 3 minutinhos ainda. Olha, acho que a gente pode olhar, né, convidar as pessoas, né, eu gostaria de propor essa reflexão, não somente conhecer a Natuvest, que acho que é uma coisa bem interessante, todo mundo deve ir lá, né, sentir como é que é ter acesso ao produto sustentável, né, mas também repensar os seus consumos, o que eu gostaria, assim, porque eu abri esse negócio não com só, eu só quero vender, né? Não é só essa ideia. Eu quero realmente fazer com que essa ideia de preservação, de consumo consciente seja propagada. O litoral merece, né? A gente tem belezas naturais belíssimas, né? Aqui na nossa região. E a gente pode até usar isso como uma fonte de inspiração, né? Pouco explorada, né, doutor? Pouco explorado, deveria ser mais explorado mesmo. Mas isso também faz uma ajuda, né? Pra gente pensar como é que eu posso realmente contribuir para não estragar essa maravilha que a gente tem, né? O que eu posso fazer? O que está a meu acesso? Porque às vezes a gente pensa que é os governantes, alguém fora, né? Não, nós como usuários do sistema, né? Contribuintes, seresinhos, né? Nós podemos sim dar um passinho a favor, sim, de proteger o planeta, consumir bem, né? Fazer escolhas saudáveis, né? Para nós e para o outro. Então, essa é a minha sugestão. Tá certo. Eu agradeço muito a oportunidade de poder conversar com vocês e divulgar, né, o meu trabalho. Nós também agradecemos a sua presença. A senhora é muito simpática. Obrigada. E também a explanação e também o tipo de estilo de roupa que a Natuvest tem para poder, aqueles que desejarem, visitar a sua loja. Muito obrigado. Obrigada. E a ti, Marcos, obrigado pela tua presença, que é nosso parceiro, que contribuiu, participou e esteve conosco. E eu que agradeço, Ceci, tu me dar essa oportunidade de trazer para a Conexão Litoral, né, e colaborar e participar juntamente contigo, com todas as informações aí, né, que a Anitta nos trouxe aí. Muito obrigado, mais uma vez, ao Conexão Litoral aí por me dar essa oportunidade. E a você, né? Estamos encerrando o programa Conexão Litoral desta terça-feira. Amanhã estaremos com um novo entrevistado. Boa tarde. Você acabou de ouvir Conexão Litoral, de segunda a sexta ao meio-dia. Conexão Litoral. Apresentação: Eloy Braz Cecim. a rádio com a cara do Brasil.